Fala galera, vamos aprender? Quarta aula de Excel. Vamos começar a aprender função e fórmula, entender a diferença e finalmente sair aquela forma de fazer lenta, de usar calculadora, de fazer no papel, na caneta, como era antigamente. Vamos fazer mais rápido agora, deixar com que o Excel faça tudo para você? Então vamos para a aula. Agora a gente vai conhecer algumas opções para conseguir utilizar função e fórmula de maneira rápida e eficiente. Olha que eu já vi muita gente fazendo o seguinte: digita no Excel o que tem que ser calculado, pega a calculadora e coloca o resultado aqui. Não adianta, né, gente? Não adianta. O nosso objetivo é que você digite lá os valores e automaticamente já apareça o resultado. E se você alterar qualquer um dos valores, o resultado modifica automaticamente. É assim que tem que ser. Aí vamos lá, algumas perguntinhas rápidas. Seguinte, está aí aparecendo na tela no canto direito uma calculadora. Qual é o último botão que você clicaria para que apareça o resultado? Se você disse igual, correto, é o igual. Está aqui, é o igual. Agora, se você vai para o Excel, o igual já não é o último botão. O igual já é o primeiro. Você começa pelo igual. É assim que a gente faz. Então vamos ver como funciona isso na prática. Bom, pessoal, aqui nós temos apenas duas células, que é para a gente fazer um teste rápido, mostrar para vocês a diferença entre você fazer manualmente e passar para a prática do que realmente serve o Excel, agilizar nossa vida aí com as nossas operações matemáticas, fazer nossas contas e entre muitas coisas a gente vai ver por aí. Bom, tenho aí uma somatória. Vamos imaginar aí que é o 10 mais 10. Logicamente não dá 100, né? Vai dar 20. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Como eu falei, o igual é sempre o primeiro. Então vou apertar o igual. Então digitei o igual. Na mesma hora, observe no topo do Excel, nenhum outro botão, ou quase todos eles, ficam cinzas, inoperantes, não vão funcionar. Não adianta você clicar ali que não vão funcionar. Isso é mais uma característica para mostrar ao usuário que ele nesse momento está iniciando um cálculo. Muita gente, e eu já vi muita gente fazendo isso, vai fazer desse jeito que eu vou digitar agora, igual 10 mais 10. Já que o que eu quero é somar 10 mais 10. Vou apertar o Enter e 20. Está aí o resultado. Agora, um outro item, uma outra forma de fazer. Igual A1 mais A2. Nesse momento, o que eu estou fazendo é marcando ou digitando a célula onde estão os valores que eu gostaria de somar. Quando eu apertar o Enter, 20 também. Então, mais uma vez, o mesmo resultado. Aí é que vem a pergunta. Se os dois deram 20, os dois estão corretos? Ou apenas um? O amarelo e o verde estão corretos? Dependendo da sua resposta, você pode ter acertado totalmente. Vamos ver? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou fazer com que o resultado tenha que dar 50. Então, vou mudar aqui um dos 10 e vou botar 40. E quando apertar Enter, olha o que acontece. O de amarelo continua 20. E o de verde, na linha 4, foi para 50. Então, já está aí a resposta, né? O verde é a opção correta. O que acontece? Por que nesse momento não aconteceu nada, não modificou, não atualizou? Vou voltar aqui para a célula onde
está o número 20, a célula amarela. Vou dar um clique duplo nela para que vocês vejam como foi que eu digitei. Observem, eu coloquei aí 10 mais 10. Só isso. O Excel não tem como adivinhar onde estão esses 10. Na verdade, está na própria célula. Eu digitei nela. E não há uma referência a nenhuma outra célula em volta. É como se não existisse nada em sua volta. Ele está somando 10 mais 10 e ponto. Não importa o que eu fizer em volta. Então, sempre será o resultado que eu quiser ali. 10 mais 10 é 20. Não vai alterar isso. Já no verde, veja só, mais uma vez eu dei um clique duplo. E aí aparece pra gente, tá um pouquinho difícil de ver ali o A1, mas tá lá, A1 mais A2. Isso é uma referência. Isso aí é a célula onde está nesse momento o 40 mais a célula onde está o número 10. Numa das nossas aulas nós vimos o que seriam linhas, colunas, células. Então não vem ao caso nesse momento explicar. Mas no resumo, não digitem o conteúdo das células, e sim a referência delas. Digitem a célula. Entenderam? Vou repetir, hein? Não façam isso aqui, olha. Não digitem o conteúdo da célula. Olha lá, eu mudei para 40 e não mudou. Não atualizou a área amarela. Digitem assim. Na hora de fazer qualquer cálculo, utilizem como referência as próprias células, não o conteúdo que tem dentro. O 40 nesse momento está no A1 e o 10 está no A2. Se eu quero somar, eu coloco entre eles o sinal de mais. Então, toda vez que eu modificar qualquer que seja as células, o resultado vai mudar. Então, modifiquei as células, modificará o resultado da fórmula ou da função. Ok? Vamos agora para a prática de uma planilha já pronta. Vou voltar para uma das nossas planilhas. Bom, eu preciso apagar aquelas que estão com fundo colorido, saldo 12 vezes e 24 vezes. Relembrando, vou clicar na primeira célula que eu desejo apagar e vou arrastar até a última que eu quero. Depois disso, é só apertar o Delete no teclado e pronto, está apagado. Bom, é importante também que nós saibamos o que fazer ao olhar para uma planilha. Porque muitas vezes a gente vai pegar planilhas prontas só para alimentá-las e não vai ter ninguém para dizer para a gente o que tem que ser feito passo a passo. Então a gente precisa olhar para a planilha e entender um pouquinho, pelo menos, o que tem que ser feito. A gente olhando para ela, a gente vê que existem dois campos de valores aí, a coluna D e a coluna E. A coluna D é de valor e a coluna E entrada. Bom, então o que a gente tem que fazer para saber o saldo? Pegar o valor e diminuir pela entrada. Mais uma vez, lembrando, se nós vamos começar um cálculo igual, tem que digitar o igual primeiro, diferente da calculadora, tá, gente? O igual aí no Excel é primeiro. Não vou digitar o valor que tem dentro, eu vou usar a célula. 48.500 está na célula D4, coluna D, linha 4. Eu posso digitar manualmente, como eu posso clicar em cima da célula onde está o valor. Eu preciso subtrair, então eu vou usar o sinal de menos e vou clicar no 12.500, o valor de entrada. Feito isso, mais nada, basta apenas apertar o Enter. Existem várias maneiras de conseguir chegar até as células, usando setas do teclado, usando outros tipos de atalhos, mas é com o tempo que a gente vai pegando toda a malícia, a agilidade máxima no Excel, né? Senão muita informação ao mesmo tempo não é interessante. Veja que agora o resultado aparece para a gente. E vamos fazer um por um? De jeito nenhum! Se é um programa feito para agilizar nossa vida, a gente vai fazer um por um. Tudo bem que isso já está rápido, mas vamos deixar mais rápido ainda. Então, nós já vimos isso em uma das nossas aulas, no canto inferior direito. Falei difícil? Não. Vamos lá, vou apontar para vocês.
e aparece aí para vocês no cantinho do 36.000, um sinal de mais preto fininho. Eu estou por cima do quadradinho desta célula. Basta, ao aparecer este símbolo, dar um clique duplo. Dei um clique duplo e aí aparece para a gente todo o saldo. Desde da linha 4, que foi o primeiro que nós fizemos, até a linha 11. Olha que interessante. Então, vou voltar aqui, ó, Ctrl Z para desfazer. Eu digitei a fórmula, volto para a célula e no quadradinho eu dou um famoso clique duplo e pronto, tá feito, tá prontinho, sem me dar muito trabalho. Quem tiver dúvidas, lá nos comentários, volta o vídeo um pouquinho para assistir novamente. Vamos agora para a próxima etapa, que é a parcela. Bom, eu fiz de um jeito aqui. Na aula passada nós digitamos essa planilha e vocês aprenderam como fazer para mesclar células. E agora nós vamos na prática entender por que nós mesclamos essas três colunas, a azul, a rosa e a verde. Para que a gente fez isso? Se notarem, você tem aí o 12 e a palavra vezes separadas. O 12 está na coluna G, a palavra vezes na coluna H. Para quê? Porque, por padrão, mais comum de ser feito é pegar o saldo, que está agora na célula F4, e dividir, que é a barra, por 12, digitando 12 manualmente. E aí, ao apertar o Enter, nós temos o resultado. Maravilha! Vou dar um clique duplo no quadradinho e o resultado está aparecendo para a gente. O problema é que, às vezes, você pode ter apenas essa coluna, um exemplo, e precisa alterar o número de parcelas. Aqui está, por exemplo, é um assunto de grande feirão de automóveis. Então vamos simular que a gente está aqui atendendo um cliente no momento e o cliente olha e fala, olha, 12 vezes está muito pesado para mim, eu queria mais vezes, tem como? E aí você vai fazer a conta para 18 vezes, 20 vezes. Só que do jeito que nós digitamos, colocando 12 de forma manual, toda vez que alguém quiser visualizar um valor diferente, parcelado em diversas outras vezes, você vai ter que fazer tudo de novo. Então vamos ver como é que a gente consegue resolver isso? Vou zerar tudo isso aqui. Deixei sem nada, eu apaguei normalmente, como eu já havia explicado antes. Vocês podem usar também o desfazer, o famoso Ctrl Z no teclado, ou a setinha para a esquerda, acompanha o mouse, esta aqui, olha, desfazer auto preenchimento, para ir desfazendo tudo que você fez até onde você deseja. Voltando aqui, igual saldo dividido pela célula onde eu digitei o 12. Ué, mas não vai digitar o 12 não? Não vou digitar o 12. O 12 vai ser uma referência. O G3 é a célula onde eu digitei o 12. Será a nossa referência. E vocês vão entender bem melhor o que tem que ser feito aqui. Vou apertar o Enter. E a partir de agora o resultado está aparecendo. E é o mesmo de antes. Vamos ver o que acontece se eu chego ali na célula onde eu digitei o 12 e modifico para 18. Modifiquei para 18. Quando eu apertar o Enter, olha lá que legal, modificou. É assim que funciona, modificou e agora você pode simplesmente deixar a sua planilha muito mais rápida, muito mais eficiente, alterando apenas uma única célula. Esse tipo de opção é chamado de referência mista ou referência relativa. Temos aí diversas formas de referência. Na verdade, a referência é a sua célula. A gente está usando uma célula, a gente está usando uma referência. Agora, olha só, o que acontece? Vou voltar aqui para 12. Veja, voltou para 3.000. Mas olha o que acontece se eu der um clique duplo no quadradinho. Bom, se o tal do EcoSport, que custa
55 mil eu consegui parcelar em 12 de 9,77, se essa conta tivesse realmente correta, eu acabava com esse vídeo agora, não ia mais postar mais nada, ia correr para uma loja, uma concessionária e comprava o estoque todo. Ia começar a comprar e revender. Ia me dar bem. R$ 9,77. Tem alguma coisa errada aí. Então vamos ver o que pode estar errado? Eu vou usar um recurso aqui que faz parte do Excel avançado, mas para vocês conhecerem, vou lá, Guia Fórmulas, o botão Mostrar Fórmulas. Isso vai fazer com que eu consiga visualizar realmente o que eu digitei nas células, que no caso são as fórmulas. Tá aqui, olha. Olha o que acontece. Eu digitei esse aqui primeiro, o que está com fundo verde, com a borda verde. Eu digitei esse daqui, colocando 12 como referência, que está na célula G3. Depois eu fui no quadradinho e dei um clique duplo. Isso fez com que o Excel renumerasse, ele usasse essa referência e fosse modificando as células. Ele entende que se eu desci, se eu estou na linha de baixo, na célula de baixo, eu também quero que minhas referências desçam junto com a célula da fórmula. Por isso que aqui está mudando. E se vocês notarem, os F's e os G's não estão mudando, só mudam os números. Pelo seguinte, toda vez que eu estou descendo ou subindo, eu sigo uma linha reta. Tentem imaginar isso olhando aí para a tela. E nesse caso, eu estou mudando de linha ou de coluna se eu estiver subindo ou descendo? Vamos ver se vocês acertaram as respostas. A resposta. Você nesse momento estará modificando as linhas. Subindo ou descendo, você está trocando de linha, seguindo uma linha reta. Agora, se você estiver indo para os lados, aí você está trocando de coluna, o que não é o nosso caso. No nosso caso, nós estamos mudando de linha. Então é por isso que o G3 muda para G4, G5, G6, G7 e assim por diante. O que acontece é que a referência da parcela está apenas no G3. A partir do momento em que já muda para G4, não é mais o 12. Veja que a marcação vermelha em volta agora está na célula de cima, não está mais no 12. Quando eu clico, por exemplo, no último item, a célula marcada é a célula de cima e não o 12. É o G9 que está marcando. Então alguma coisa está errada aí. O que acontece? Vou apagar todo esse conteúdo errado. Vou deixar só o G3 aqui. O que vocês devem fazer é utilizar um recurso super fácil. O uso do cifrão. Cifrão nesse exemplo não é moeda. Não estou aqui colocando o formato moeda na célula. Eu estou usando o símbolo para fazer com que o Excel entenda que o número 3 não deve ser mudado em hipótese nenhuma. Então ele deve ficar G3 até o fim. É assim que tem que ser. Olha só o que vai acontecer. Vou apertar o Enter. Vocês não vão ver o resultado porque o botão Mostrar Fórmulas está ativo. Eu vou dar um clique duplo no quadradinho e olha lá. Tudo ficou como G3. O cifrão realmente funciona. Vou desativar o botão Mostrar Fórmulas para que vocês vejam o resultado mesmo. Olha só que interessante. Agora os resultados estão corretos. E se eu for lá no último, veja, está marcando os 35.150 dividido por 12. Exatamente o que eu quero, porque eu utilizei o cifrão para prender célula. Explicando para vocês o cifrão mais detalhadamente. Agora o cifrão em si. Eu quis prender o número 3, fazer com que o número 3 não modifique. Então ele marque G3 o tempo inteiro. É por isso que eu usei o cifrão antes do 3. Aí sempre me perguntam, mas por que você não usou o cifrão antes do G? Porque antes do G prenderia o G, e prenderia a coluna. E nós vimos que não há necessidade de prender a coluna, já que nós estamos descendo. E se a gente desce, nós estamos arrastando para baixo, nós estamos trocando apenas de linha. O G não vai mudar mesmo, então para que eu preciso prender? Eu posso prender, vou mostrar aqui para vocês.
Posso prender somente o G, veja onde está o cifrão. Posso prender os dois, veja como aparece. E posso prender também somente a linha, que é o caso do que eu preciso. Nós vamos ter uma aula de referência, uma planilhazinha que a gente vai montar, então eu vou explicar com mais detalhes ainda. Isso é para vocês entenderem agora o que acontece quando eu voltar aqui para a célula e digitar, por exemplo, 18. Quando eu apertar o Enter, olha que legal, mudou tudo. Tudo foi mudado. Muito bom esse recurso, gente, muito bom. Qualquer dúvida, ó, vou botar 24 parcelas, vou botar 36. Isso vai mudando toda vez que eu altero. Maravilha. E mais um recurso para nós finalizarmos nossa aula de hoje e para a próxima mostrar as funções. Nesse exemplo, eu poderia simplesmente repetir o que eu fiz com a coluna azul, usando a referência do uso do cifrão para prender a célula. Porém, eu vou mostrar mais um recurso, que é de dar nome à célula, renomear, na verdade, uma célula, porque todas elas já possuem um nome, todas elas têm seu nome, A1, A2, F10, G5, todas elas possuem seus nomes. Porém, nós podemos adotar outros para modificar a referência e fazer com que eu não precise usar o cifrão. Um dos exemplos. Vamos lá. O 24, que é a célula I3, esse é o nome, vai ser renomeado agora. Nós vamos renomear ele. Como fazer isso? Cliquei já na célula. Agora acompanhe essa cruz branca. Eu vou levar lá para o canto esquerdo. E pode observar que lá, em vez de aparecer na caixa de nome I3, está aparecendo uma outra coisa, aparecendo um P2. Isso porque eu já renomeei a célula. Basta que você clique nesta célula e dê um nome diferente a ela. Como eu já renomeei, eu vou numa outra célula vazia só para poder mostrar para vocês, tá ok? Vamos até saldo. Vou clicar aqui na célula saldo e vou até a célula, até a caixa de nome. Então vou até a caixa de nome e vou digitar a palavra saldo. Quando eu apertar o Enter, eu acabei de dar um nome à célula. Aí eu observei, estou observando aqui e estou percebendo que quando eu digitei saldo, em vez de ele manter selecionado a célula saldo, ele marcou todo o saldo para mim lá embaixo. Olha que coisa estranha. Na verdade, eu já tinha dado esse nome de saldo e você não pode dar o mesmo nome em nenhum momento. Eu dei já um nome de saldo para alguma coisa, que foi nesse caso, todas essas células têm um nome de saldo. E eu não posso mais usar esse nome. Eu teria que usar qualquer outra coisa, menos saldo. Então, eu dei um nome, não posso mais dar esse nome em nenhuma planilha desse arquivo. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, um modelo. Vou clicar aqui na caixa de nome, vou digitar modelo e quando apertar Enter, a partir de agora esta célula se chama modelo. Vou clicar na célula marca e vocês irão ver lá em cima que aparece a célula A3 com seu nome original. Quando eu clicar no modelo, não vai aparecer B3, vai aparecer modelo, que foi o nome que eu dei a ele. Sabendo disso, agora voltamos à coluna rosa, onde o número 24 está na célula I3, que nós demos o nome de P2. Vamos ao cálculo. É igual o saldo dividido pela célula que está o 24. E olha que interessante, não está mais aparecendo I3, não aparece o número 24, aparece o nome que nós demos lá na caixa de nome. Quando eu apertar o Enter, acontece normalmente o cálculo e quando eu der o clique duplo no quadradinho, pronto, está feito o cálculo e eu não preciso me preocupar com o uso do cifrão, porque o nome que eu adotei não é um nome existente, P2 não existe.
Então ele não tem como sequenciar esse nome, por isso ele acaba repetindo. Isso é uma opção bem interessante para substituir o uso do cifrão para quem se atrapalha muito com isso. O Excel ele é um ótimo programa, porém você precisa entendê-lo, precisa absorver tudo, interpretar tudo, senão fica algo muito difícil. Essa aula não é uma das mais fáceis, por incrível que pareça. Muita gente tem muita dúvida até hoje de como usar o cifrão e nomear células. Não são itens difíceis para quem já pratica. Então estudem, pratiquem e busquem novos exercícios. Por que eu estou falando isso? Porque depois que você começa a aprender e ver a necessidade de usar os recursos, você vai perceber a necessidade de cada vez mais agilizar o processo, determinar mais rápido a sua planilha, porque você tem outros itens a serem feitos, você tem outras coisas para fazer no seu trabalho, no seu cotidiano. O tempo é curto cada vez mais. E eu posso utilizar esse recurso para outros tipos de cálculos, como por exemplo, se eu posso dar um nome a uma célula, será que eu posso dar um nome a um conjunto todo? Posso, como eu fiz com saldo. Veja só, aqui eu selecionei todas as células do saldo e veja lá em cima, na caixa de nome, que aparece para mim a palavra saldo, porque eu já dei esse nome a todo esse conjunto. Para que eu fiz isso? Para que eu não precise perder meu tempo digitando a função da soma de uma maneira mais longa, e a gente inclusive vai aprender como faz essa função, e muito menos ter que fazer isso aqui, olha, igual o 36 mais o 29 mais o 29.950 mais, eu não vou digitar o resto, porque até chegar ao final a gente vai demorar muito para ter o resultado. Então, o que a gente precisa é apenas do nome desse conjunto. E é aí que entra uma função. E dentro da função eu digito o texto que eu adotei para o nome desse grupo. A partir de agora, o resultado aparece para a gente ali de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Como essa não é a aula de agora, a função soma não é a aula de agora, eu digitei sem explicar. Então aguarde a próxima aula, onde a gente vai ver como faz as funções. Fica a cargo de vocês usarem o recurso que mais for apropriado ao seu caso, aquele que você mais gostou, que você aprendeu, que você conseguiu absorver na coluna verde das 36 parcelas. Tentem fazer aí também. E para a gente terminar, uma explicação mais detalhada e também de tentar ser rápido, apesar de ser detalhado, tentar ser rápido na explicação para terminarmos nossa aula. Diferença de função para fórmula sem muitos termos técnicos. Enquanto na fórmula você utiliza apenas as células e os símbolos matemáticos, sinal de mais, menos, vezes, que é o asterisco, a barra para poder usar a divisão, o acento circunflexo para a exponenciação, e aí você acaba tendo uma conta muito grande, muito extensa, como eu fui fazendo ali agora para vocês. A função reduz isso, resume muito, em que a necessidade apenas de digitar o nome da conta que você vai fazer, por exemplo, soma, máximo, mínimo, média, eu quero tirar média de alguma coisa, eu quero somar alguma coisa, você vai digitar o nome dessa função e dentro de parênteses você vai precisar apenas colocar a primeira célula e a última. Isso reduz bastante o tempo, porque imagine se você tiver 1000 linhas para somar, 1000 células para somar, fazendo com fórmula. Inviável. A gente precisa usar a função. Na próxima aula vocês vão aprender como será o uso das funções. Como é que faz isso? Eu vou mostrar aqui rapidamente a planilha que nós vamos utilizar. Já está até com os resultados aparecendo para vocês aí. Vamos conhecer como fazer o uso do subtotal, que é mais uma das funções e que quebra um galhão. Vamos aproveitar para ver como funciona também os filtros, que são, não sei se todo mundo está vendo ali em código, mercadoria, quantidade. Tem ali uns quadradinhos com umas setinhas, vou até clicar num deles para que vocês possam ver. Tá aí, ó. Isso é o filtro. A gente também vai aprender como é que faz isso. Então isso
só para a próxima aula. Por hoje já está de bom tamanho o uso das fórmulas. Pratiquem aí, comentem lá embaixo se vocês acharam interessante a aula, se tem alguma dúvida, se isso já quebrou um galhão para vocês, se ajudou bastante a aula. Sugestão também do que colocar na nossa aula. Fiquem à vontade lá. E não esqueçam de dar no joinha, colocar lá o gostei, curtir nossa página e espalhar para todo mundo. Olha, tem um curso super legal aí de Excel, tá valendo a pena. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, gente. Isso vai ajudar não só a mim, quem está postando o vídeo, dono do canal, como também quem está assistindo, porque o objetivo é esse, ajudar a quem está vendo esta aula aqui, principalmente para o mercado de trabalho. Valeu, pessoal, tenham um bom proveito e até a nossa próxima aula.